Hoje falámos do papel do intelectual e do militante político. A extrema-direita precisa ou não de intelectuais orgânicos? Pergunto eu. E falamos do futuro de Portugal. Se é mais atlântico ou europeu, verde ou azul, e quem ganha o campeonato de futebol em Portugal? Pronto. Epá, é só para dizer isto, eu não percebi nada da primeira parte do programa, estou completamente descontextualizado. Eu pensava que vocês estavam a falar da história do Aljube, do Museu do Aljube e do Ministério do Intelecto, mas às tantas... Oi, Carlos, quer dizer? Não do Aljube, é da semana passada. Sim, mas eu pensei, se calhar não estão a falar do Aljube. Há algo de interessante nisto, que é a ideia de nós não temos, mesmo quando assinamos algo que é coletivo, não é? Não temos que estar de acordo com tudo, claro que não. Nem com tudo, nem com as pessoas que fazem parte. Claro. É uma das grandes vantagens da democracia. É que não temos que ter aquele pensamento da lei chinesa, não é? Não é? Bem, a gente tem que pensar, então olha, agora que falaste nisso, disseste essa palavra, a gente agora tem que pensar que assim, vamos ter que começar isto, pronto, ok? Vai haver, mas antes de começarmos, temos que saber quanto tempo é que temos. Quem é que se tem que ir embora com o horário certo? Alguém? Vânia. O Vânia tem que ir comer gelados, está com cara disso. Epá, alguém que diga que sim, senão... 19h15, mas tu cala-te, todas as vezes dizes, olha, eu tenho que ir dormir e depois te saem as conversas mesmo no fim, que nunca mais acaba. Volta. Carlos, não podes voltar, estás perdoado, podes voltar. Sim, nós não te estamos a maltratar, Carlos. Pronto. Mas ontem saiu um artigo no Público de alguém, de uma pessoa conhecida, eu já não me lembro do nome, mas a defender... Então era, porque é uma pessoa conhecida, com certeza, faz parte da elite das pessoas conhecidas. Exatamente, que está a criticar esta Carta do 67, mesmo criticando a posição que deu origem a esta carta, ou seja, as posições do Marx, alegando que estes 67 comportam-se como pessoas que demonstram não saberem utilizar os instrumentos que lhes seriam mais próprios, ou seja, o debate. Parece que tenham tido uma atitude mais de censura, que ostracizaram os meios da comunicação social por terem permitido que este investigador falasse sozinho de um livro escrito por ele, quando na realidade muitos investigadores costumam apresentar sozinhos e contraditórios os livros deles. E, portanto, eu acho que se as coisas estão mesmo como ele diz, eu concordo. Ou seja, quando uma amiga disse-me, prezada investigadora do ISCTE, das relações internacionais, é muito importante essa carta do 67, é horrível isso que aconteceu, do Ricardo Marques. Eu disse, então, não pode existir um estudioso da extrema-direita com uma visão, ainda que é contestável, mas à direita? Mas eu ontem pedi amizade ao Ricardo no Facebook, porque queria perceber quais eram as dinâmicas, o que é que tinha acontecido depois do Manifesto dos 67, porque eu também vi a apresentação do livro dele na RTP e achei interessante a perspectiva que ele estava a colocar em cima da mesa. Mas eu tenho uma outra visão sobre as coisas que é diferente da do Vânia também, e é diferente da Susana. Não quer dizer que esta também não seja polémica, e portanto, a gente hoje, esta é uma edição polémica. Pode ser, Carlos, depois se tiveres alguma coisa para juntar à polémica, junto. Controvérsia. Bom. Controvérsia e polémica, pronto. Polémica. Eu penso, logo existo, não era exatamente isto que eu queria dizer, mas eu olhando para aquilo que aconteceu, a conclusão que eu retiro é esta. Eu acho que teria sido mais interessante não tentar confundir quem está fora da universidade para o que é a opinião e o que é a ciência. Eu acho que o resultado final da assinatura e da publicação do manifesto, o que fez foi confundir na população em geral, teve dois efeitos. Por um lado, confundir na população em geral se a universidade produz opinião ou produz ciência. Esta é uma questão que eu acho que é importante. E que é importante porque armadilha, em grande parte, aquilo que é a produção das ciências sociais no quadro da universidade. Pronto. E isso é uma parte da conversa que eu gostava de ter. A outra tem a ver com o facto de ter alimentado
nas redes sociais, ter dado alimento a uma série de pessoas que vieram dizer: aqui se vê que não há liberdade na academia. E a academia é uma cotada de uns quantos. E, portanto, permitiu criar uma narrativa alternativa àquilo que se passa na universidade, criando uma vítima, que é o Ricardo, criando, através do Ricardo, uma vitimização de um partido, que é o Chega, através do partido de uma personagem, que é o André Ventura, do político, e criou uma narrativa que agora enche toda a discussão. Mas isto em termos políticos, a segunda parece ser mais relevante, mas em termos científicos eu diria que teria sido muito mais interessante juntar uma série de trabalhos que contradigam aquilo que é o posicionamento do Ricardo Marques sobre a questão do Chega, e há pequenos contributos espalhados de várias pessoas que têm vindo no quadro das ciências sociais, seja da sociologia, da política, a fazer essas análises, e remeter para a ideia de que, ok, aquilo que foi apresentado é uma visão analítica da situação com a qual nós não concordamos, porque existe uma outra visão. Porque ao remeter para um manifesto e para uma posição de opinião sobre uma produção científica, acaba por criar todas as confusões possíveis, para além de colocar a questão de perceber se aquilo se a obra não é válida, ou se remete para outro tipo de problemas, então onde é que está a dimensão de certificação de qualidade na produção científica e na divulgação científica? Portanto, isto destapa uma caixa de Pandora para várias coisas em que, no fim, todos perdem. Não há... Os únicos que ganham são aqueles que estão fora da universidade, são aqueles que estão na política. Os que estão dentro, todos perdem. Portanto, esta é a minha visão sobre o assunto. E agora, calmo e remeto-me ao convívio com os peixes. Então, Terá um sermão aos peixes. Pegando nas vossas ideias e tentando pensá-las aqui de algum percurso nessas ideias. Em primeiro lugar, a questão de como é que isto se faz, não é? Ou seja, como é que acho que é uma das questões, né, que está por detrás, qual é o papel ou que papéis podem os cientistas, e neste caso os cientistas sociais, desempenhar face às realidades e aos contextos em que vivem. Faz sentido existir uma ciência ou cientistas que se assumam como ativistas? Fará mais ou menos sentido a existência ou tomadas de posições públicas relativamente a outra atividade científica no que nós hoje chamamos de pós-verdade? Porque vamos transpor esta conversa, que não chegou bem a ser uma conversa, porque com pena minha, o Ricardo Marques, do qual eu não tenho nenhuma antipatia nem inimizade, e até conheço, não respondeu, porque acho que ele devia também fazer uma carta aberta, que é a questão se nós voltássemos ao século XIX por um momento, né? Se entrássemos numa máquina do tempo, né? E fôssemos até aos finais do século XIX, e entrássemos numa ideia de espaço académico, ou até de uma esfera pública habermasiana. Imaginem que nós estávamos todos num daqueles cafés lindíssimos de Viena, a comer aqueles Apfelstrudel e a beber uns chazinhos enquanto discutíamos o mundo. Esta ideia de discussão faz todo o sentido, não é? Por vezes a mediação, não é? Esta ideia de onde é que escrevemos num jornal. Por algum motivo escreve-se mais para aquele jornal do que para outro jornal, não é? Há jornais que têm mais disponibilidade e mais espaço para dar, seja à academia, seja a outras formas de opinião, não é? Mas estávamos aqui a discutir, não é? E se pensarmos que as discussões eram extremamente virulentas, não é? E que grandes académicos fizeram grandes discussões sobre a forma como consideravam ser a mais correta de analisar determinado fenómeno, e isso fez pela academia e pela ciência mais bem do que mal, não é? Ou seja, esta discussão, este debate
por um lado mostrou as fragilidades, não é? Então, afinal, onde é que está esse selo de qualidade? O que é isso de quem é que certifica, né? Quem é que é o certificador? Não é? Mas, por outro lado, ajudou a desenvolver linhas de pensamento, a criar espíritos e condições para debate, e isso é extremamente importante. Esta questão da mediação vai-nos trazer outro tipo de problemas, não é? Que é quem lê, como é que lê, o que é que depreende do que está a ler, e se faz sentido ou não ter este tipo de discussão, em que depois se vai também importar outras ideias que agora são muito populares em alguns contextos, que ainda não são os nossos, da ideia de existência até de um certo assédio ou bullying científico. E dito isto, o problema, a razão que me fez assinar aquele manifesto, podendo ou não concordar com todas as formas como ele depois ganhou vida, não é? Mas a vida faz parte dessa ideia, desse coletivo de pessoas muito diferentes, muitas delas que nem sequer se conhecem, que contribuíram, e depois do papel lá dos redatores que tiveram que juntar as várias contribuições. Mas esta ideia era uma ideia inicial de chamar a atenção para os efeitos, que, aliás, tema bastante antigo, não é? Dos efeitos que as ciências sociais têm na realidade social, efeitos que muitas vezes não são os esperados, mas que não são da responsabilidade do investigador, como é óbvio, mas que devemos estar alertas para isso. E mas depois entra numa outra questão, que é uma questão do conteúdo, que não entra, é verdade, o manifesto não entra. Eu tenho a minha própria visão sobre as opções teóricas do Ricardo Marchi, com as quais eu não concordo, mas não concordo no sentido em que ele utiliza novos conceitos para explicar velhos fenómenos por várias razões. Eu não sei exatamente qual é a razão, não sei se é uma razão de moda académica, porque a academia não está... a sua bolha também lhe permite haver modas, não é? E, portanto, a ideia de chamar a qualquer coisa radical e não extremo tem que ver com a forma como nós vamos conhecendo os conceitos e vamos querer estar mais próximos da filiação da A, B, C ou D e mais afastados de D, E ou F, não é? E há os desportos radicais e os desportos extremos, mas não há desportos extremistas. Exatamente, não é? Mas, portanto, toda esta ideia de direita radical, que é uma ideia que vem do... Penso eu que ela utiliza assim, porque eu não li o livro, portanto assumo aqui, não li o livro, nem o adquiri, li apenas os comentários que ele fez e a forma como enquadrou o tema, e é sobre isso que eu me questiono, não exatamente sobre a obra completa, porque eu não li, portanto nunca o faria, mas que é a questão de esta ideia de direita radical, que vem muito do que se passa nos Estados Unidos da América e dos movimentos alt-right, que são, aliás, uma coisa bastante diferente da realidade portuguesa ou até da realidade europeia. Não se chamam fascistas, porque lá está, não têm exatamente as mesmas coordenadas do fascismo e sobretudo até as mesmas coordenadas geográficas, mas têm por detrás culturas de intolerância muito, muito radicais. São os grupos de supremacistas brancos, são grupos ligados a organizações criminosas, e são todas essas questões que o Ricardo Marchi, na forma como apresenta os resultados do seu trabalho, se esquece de referir. Ou seja, e foi essa a parte que mais me chocou. Não foi, por um lado eu percebo uma certa vertigem, posso estar completamente errada, de enamoramento com o líder. Portanto, estamos aqui a falar de alguém, se calhar podíamos utilizar a terminologia de Weber, de um líder carismático, em que o próprio investigador se sente interpelado por esse carisma, e acho que todos os investigadores que fazem trabalho de terreno, em algum momento sentiram-se interpelados e enamorados dos seus objetos de estudo. Pode ser até o contrário, que ele se tenha candidatado a ser o intelectual eleito por um novo movimento, a dizer, olha, estes talvez possam precisar
de uma ajuda. Também, não é? Mas quer dizer, mas que haja esta ligação de enamoramento entre o objeto e o investigador, isto é comum e acontece nas situações mais diversas. Sim. Só para vos dar um exemplo mais grave, e depois termino. O exemplo mais grave, porque teve repercussões reais, esta ainda não tem, né? Esta aqui nós estamos a tentar imaginar quais são as repercussões. A filha do Erving Goffman, a Alice Goffman, antropóloga, fez o seu doutoramento, penso eu, em Chicago ou Berkeley, portanto vejam lá os meus problemas geográficos, portanto fez de um lado ou do outro, eu penso que fez em Chicago também, como o pai, e ela estudou organizações criminosas. E o doutoramento dela, que já tem uns anos, foi bastante polémico, porque foi utilizado para identificar grupos marginais, criminosos, responsáveis, entre outras coisas, pelo assassinato de uma pessoa, do qual ela participou enquanto observadora, não participante, apesar de ter afirmado que chegou a segurar numa das armas e viu, e portanto aquilo foi um caso concreto de retaliação, portanto eles é um gangue, e um gangue vizinho matou um dos membros deste gangue, eles foram retaliar e ela foi ver como era e foi com eles. E isto gerou um problema terrível para ela, porque lhes foi-lhe pedido pela polícia para que ela revelasse os dados, sendo que algumas das pessoas, na forma como ela as descrevia, ou seja, ela tem uma capacidade enquanto antropóloga tão boa de fazer descrições de realidades, de pessoas e de acontecimentos, que mesmo que ela não revelasse os nomes já estavam identificados pela polícia. Porque ela descreveu com tanta clareza, e isto deu um problema enorme também na academia, que é quais são os limites do trabalho de campo do antropólogo, quais são os limites sobre os dados que utilizas e até quando é que eles devem estar escondidos e fechados ou devem estar livres de acesso ao público, qual é o teu papel ético quando estás perante um crime, não é? E deu um problema judicial, que era o Estado americano a pensar se queria ou não acusá-la também do crime, porque uma pessoa foi assassinada e ela estava a ver e ela nada fez. Ela não denunciou, ela não chamou a polícia, ela participou. Sendo investigador e estando nessa qualidade, isso dá-lhe um papel diferente que dá, por exemplo, a um jornalista que tem um cartão e que se calhar pode assumir um papel, não é? Portanto, todas estas questões, não é? São questões, acho eu, muito interessantes e que podemos até de uma certa forma pensar na analogia com o que se está a passar. Mas há também a questão que nós não podemos nunca esquecer nisto. Eu acho que concordo contigo na questão dos limites e na questão da interrogação, etc. Mas há uma coisa que é o contexto. E esta discussão, a publicação do manifesto, é óbvio que a gente pode dizer, o contexto é um objeto chega, André Ventura, e portanto o contexto está-se a desenrolar. Mas há um contexto mais vasto daquilo que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, nomeadamente, mas já não estou a falar de uma coisa que vou falar a seguir, vocês já devem estar a imaginar o que é que seja, mas sim daquilo que nós tivemos a falar aqui a semana passada, as cartas sobre os posicionamentos extremos à esquerda e à direita e aquele manifesto nos Estados Unidos, do Chomsky e das outras pessoas que assinaram, etc. Portanto, existe um contexto em que, obviamente, há um envolvimento de uma série de académicos no processo, mas, ao mesmo tempo, isso cria os mimetismos das críticas àquilo que está a acontecer noutros contextos, passarem depois para o contexto português. E eu acho que foi isso que se viu, no fim de contas, naquilo que foi o aproveitamento da publicação do manifesto por quem quis defender o Ricardo, o seu trabalho, o Chega e André Ventura. Pronto. Agora, há coisas positivas no manifesto também. Eu vou agora ser muito caseiro naquilo que eu vou dizer. Numa instituição que é o ISCTE, que nas redes sociais é acusada de ser um fórum de marxistas culturais e umas coisas esquisitas mais, que eu não consigo perceber exatamente o que é que querem dizer, mas que vem daquele universo paralelo que tu frequentaste a semana passada e que descrevias noutros contextos, é que, efetivamente, o ISCTE aparece e sai desta situação como um espaço plural, em que existem pessoas que produzem ciência,
que é criticada por outras pessoas que produzem ciência da mesma instituição, e isso é um marco positivo, porque, ao contrário daquilo que é afirmado, demonstra que há, efetivamente, visões diferentes sobre uma mesma realidade e, portanto, agora, o que eu acho que é importante é reconduzi-las, em parte, para uma discussão científica. Exato. E não para um mero posicionamento de eu acho e tu achas o contrário. Pronto, isso é que eu acho. Essa é que é a questão para a qual não se pode levar sob pena de ser prejudicado a própria dimensão científica, que não é desta universidade, porque, aliás, é de todos. Desculpe, porque, aliás, reproduziríamos, não é, a mesma lógica polarizada das redes sociais. Claro. Portanto, os cientistas devem se destacar para uma atitude dialógica, polêmica, mas fundamentada em questões fincadas na ratio científica. É ótimo que o ISCTE não seja perspectivado como um lugar conformista, onde todos devem rezar o mesmo mantra. Não é? É expectável que todos se indignassem. Não, não deve ser expectável. Ainda bem que existe alguém que queira defender. Depois a questão é, quando a militância extravasa e coloniza a argumentação científica. E aqui a Susana tem bons argumentos para, eventualmente, contrastar através da operacionalização de alguns conceitos, dizendo, olha, mas em que sentido dizes isso e ometes aquilo? Mas este é o trabalho do cientista. Não é? É uma luta entre ideias, não é? A cultura é mesmo um campo de batalha. É muito bem que o cientista acadêmico possa absolutamente intervir no debate público, porque senão o que está a fazer, acho eu, não é? É uma coisa... E, portanto, bem-vindo que esta coisa tenha saído das aulas acadêmicas para entrar num espaço mais amplo, onde é fundamental que possa existir pluralismo. Porque, aliás, ele atinge um objetivo grande, que é aquele depois de poder ser a vítima de um pensamento mais ortodoxo do dele, não é? Que é tão compacto, tão radical e polarizado em dizer, na realidade é para dizer, olha, é interessante, então podemos voltar a falar sobre o que é a direita, que tipo de cultura de direita existem. Não é? Existem algumas que são muito legítimas, com uma grande dignidade, não é? E outras que talvez pegam uma tendência como aquelas das vagas, não é? Mais ligadas com raciocínios pouco frios, não é? Pouco passados pelo crivo do bom senso. E há uma outra coisa que aconteceu também, quando eu estava a falar de contexto, é o contexto internacional, mas havia o contexto nacional, nomeadamente por uma polémica sobre o discurso de ódio e a chamada monitorização do discurso de ódio. Tudo isto misturado deu que o Manifesto dos 67 acerca do trabalho académico do Ricardo Marchi fosse apropriado como uma demonstração pública de uma forma de combater os discursos com os quais não se gostam. Logo, os universitários são aqueles que estão-se a preparar para impedir-nos de ter um pensamento diversificado, plural, pluralista, etc, etc. E, portanto, por isso é que eu estava a falar sobre a questão do contexto. Mas há uma outra coisa ainda, que a Susana aqui introduziu, que é igualmente interessante, que é saber aquela pergunta, alguém conhece ainda um intelectual ou apenas conhecemos académicos ativistas? Hoje estou contra tudo, não é? Pronto, já estou contra a utilização dos manifestos e contra mim próprio. E, portanto, agora vou dizer duas coisas, uma contra mim próprio e outra contra tudo. Pronto, contra tudo é a ideia de que não faz sentido esta apropriação política sobre o discurso de ódio. Há coisas muito mais importantes para serem discutidas e a apropriação sobre a ideia, até porque não faz sentido, porque as plataformas já monitorizam. A lei penaliza quem comete crime. Portanto, não faz sentido, isto é uma história sem nexo nenhum e, aliás, eu acho que, olhando para aquilo que está a acontecer, é uma situação em que eu acho que os académicos se devem afastar e deixar isso para quem quer efetivamente fazer a discussão, que são os políticos. Pronto. E, portanto, agora o que eu estou a dizer basicamente é que acho que o interessante na compreensão daquilo que se passa em torno
da utilização e das opiniões online é perceber quais são as narrativas que são mais vezes utilizadas e perceber porque é que se contam estas histórias sobre estas pessoas e não outras histórias diferentes. Isso sim é o que é interessante em termos académicos. O resto é uma questão para polícias, juízes, plataformas e também para quem se interessar efetivamente por fazer uma definição do que é que seja isso lá do discurso de ódio, que eu acho que logo à partida utilizar a expressão discurso de ódio é meio caminho andado para cometer os maiores disparates e criar a possibilidade efetivamente de cercear-se uma esfera de liberdade que ao lhe atribuir um rótulo de discurso de ódio, assim, quem é que define o discurso de ódio? Não é? E quem é que define as pessoas que definem o discurso de ódio? Nunca mais paramos. O Código Penal sabe disso. Claro, e portanto não é preciso estar a fazer essa discussão. E depois há sessões práticas no SES para os juízes e para os procuradores para aprenderem a aplicá-lo, portanto não nos cabe a nós. Mas então deixa-me só pegar nisso, só para dizer que talvez sim, hoje seria difícil termos alguém, um intelectual, assim como o Michel Foucault, não é? A dizer eu sou a favor do Irão e da Revolução Iraniana e quer, não é? Sou um defensor do islamismo porque isto é uma forma diferente de ver o mundo e é necessário haver diferença, não é? Ao mesmo tempo que prezo muito a importância de termos vozes discordantes, às vezes a gostar da mesma coisa e a divulgar o mesmo tipo de coisa. Ainda pensando no Foucault, na tradução portuguesa sobre o Estado e a governamentalidade, quem faz do que foi editado, uma parte do que foi editado das suas aulas no Collège de France, quem faz a introdução é um tal de Bruno Maçães, ex-dirigente do PSD e um dos mais confessos neoliberais portugueses, que olha para a teoria do Foucault como ele não está a criticar o neoliberalismo, o que ele está é a produzir doutrina sobre o neoliberalismo. Não é? Portanto, o que ele está, isto aqui no fundo é um manual de como ser neoliberal, não é uma crítica. E é importante termos estas várias visões sobre a mesma coisa. Como o complexo do Wanda, ou o complexo do peixe, chamado Wanda. De qualquer forma, Mas é importante termos estas visões, não é? Eu acho que termos alguém que considera que uma crítica é uma forma de poder avançar sobre, é também interessante para podermos discutir e darmos liberdade. Fazer crítica é abrir questões ou eventualmente problematizar as questões que foram levantadas por outros. Exato. Portanto, tem uma vertente também epistemológica para além que política, ou seja, do que estamos a falar quando estamos a falar daquilo que estamos a falar. Portanto, também esse o trabalho. Agora, eu não sei se percebi bem o que o Gustavo disse há bocado, mas se faz sentido ou não que os intelectuais debatam, produzam algum conhecimento ou sobre a questão da linguagem de ódio? Não, eu te explico-te. O que eu estava a dizer basicamente era isto. Houve uma época em que claramente se chamava intelectuais a um conjunto de pessoas. Deixou-se de utilizar esse termo para, mais tarde, o que nós encontramos é uma discussão sobre académicos ativistas e académicos não ativistas, ou seja, académicos que se dedicam apenas à academia e académicos que procuram ter uma intervenção social. Aquilo que eu estava a dizer é, se seria possível, ou seja, se o intelectual incorporava efetivamente essa dimensão do ativista académico, ou se são duas coisas completamente diferentes, ambas produto da sua época. O intelectual é uma coisa dos anos 60, 70 ou 80, depois, para a frente, só vamos encontrar ativistas académicos. Os intelectuais desapareceram. Ou se isto é uma visão demasiadamente radical do que é a realidade. Desde que seja competente, não é? O ativista acadêmico deve ser um ativista competente, não um ativista tipo supporter de um clube. Acho que ou tão... Então, como é que fica com os intelectuais orgânicos? Está possuído pela ideologia, não é? Tem que ser capaz de reconhecer a sua ideologia também, de uma forma autorreflexiva. Ou seja, não é apenas com uma atitude eventualmente legalista que questões tão delicadas como aquelas do ódio, da violência verbal, da linguagem,
se possa combater. Também é importante uma batalha cultural, porque é também assim que a máfia foi, por exemplo, na Itália ou na Sicília, se chegou a dominá-la, a reduzir-la, a pô-la num recanto, ou seja, não apenas com polícia, tribunais, mas também com a cultura, com a escola, com a formação, com as atividades. Portanto, acho que faz... Mas aí estamos os dois totalmente de acordo. E era isso que eu estava também a dizer. O que eu acho que aquilo que o Carlos estava a perguntar de uma maneira mais jocosa, mas igualmente incisiva, era o que é que aconteceu aos intelectuais orgânicos. Ou se agora são todos livres radicais, aqueles que ainda existem. Foram absorvidos. Sobre os intelectuais já tínhamos falado aqui outro dia. Eu acho que tendo a achar que é uma categoria histórica, não é? Acho que são produtos de um tempo e acho que tem muito a ver com as mudanças que também se efetuaram no espaço público, ou seja, a emergência das redes sociais, de uma aceleração do tempo, que também como que pressiona uma aparição, uma presença hoje em dia mais frequente do que talvez aquela ideia de um intelectual como, sei lá, o Bobbio ou a Itália, ou, enfim, a Itália está cheia, não é? Mas essa dimensão pública hoje se tornasse de alguma maneira obsoleta, essa dimensão pública daquele tempo histórico, não é? Do tempo do pós-guerra, por exemplo. E hoje, quando falar de intelectuais, há aquela ideia do especialista, não é? Há cada vez mais o especialista, quando antes se falava, enfim, de tudo, não é? Os tudólogos, mas há também... É Presidente da República agora. Sim, mas há também puseste uma questão interessante que há uma tendência a validar cada vez mais o saber da academia e como que... a desertar um saber fora da academia que muitas vezes era protagonizado por intelectuais que não estavam ligados à economia. Por exemplo, o Pasolini não estava ligado à universidade, à academia, não é? Ou agora outros... estão todos à economia, mas estiveste bem, Carlos, esse lápis esteve muito bem. Exato. Por exemplo, em França há sempre o eterno Bernard-Henri Lévy, não é? Henri Lévy. Fala um bocadinho sobre tudo e quando ele fala, a ideia é que há uma espécie, ele já não é um intelectual, é a representação que os médias franceses vão buscar do que poderia ser um intelectual, não é? Empenhado em causas como, lembro de Sarajevo, não é? A questão dos Balcãs ou, enfim, outras questões. Mas para responder à tua pergunta e sintetizando, acho que há uma tendência de desaparecimento da figura histórica do intelectual e a emergência dos especialistas e muito de um saber que é validado na academia, não é? Ou seja, qualquer saber hoje que se proponha hoje no espaço público, se não tiver professor da Universidade X, até a classe jornalística quase que não considera, não é? Lembro-me assim, alguns intelectuais em Portugal que não estão ligados à academia, por exemplo, Jorge Silva Melo, não é? Ou Luís Miguel Sintra, por exemplo, estas pessoas que fizeram, neste caso no teatro, ou no cinema, ou nas artes, e se constituíram eles próprios como intelectuais, mas validados num saber extra, fora da academia, não é? E hoje há uma tendência para validar sobretudo esse saber, não é? Se são ativistas, a questão é um bocadinho tricky, não é? Porque, enfim, é preciso perceber exatamente o que é que se fala, de que é que se fala quando se fala de um ativista ou qual é que pretende ser. Se são duas categorias opostas, complementares, ou se uma é uma evolução da outra. Era como o que tu dizias há bocado, que havia um liberal e depois evoluímos para vários liberais em Portugal. Hoje em dia talvez já não haja intelectuais ou existam muito poucos, mas também não sabemos se existem muitos académicos ativistas que se afirmem como tal. Eu acho que essencialmente tens... O Boaventura, não é? Estava com o Boaventura, mas sei lá, havia o Vasco Graça Moura, por exemplo,
era um ativista, porque era de Mas o direita. facto de tu utilizares o Sim, mas havia, o Vasco Graça Moura, deixem-me só. O Vasco Graça Moura corresponde a um estilo de intelectual que acho eu que está também em vias de extinção. O Vasco Graça Moura era alguém fantástico no seu domínio de saber, não é? Portanto, era poeta, escritor, um tradutor fantástico. E depois era o mais valente carroceiro. Acho que nunca vi ninguém tão carroceiro, com uma linguagem tão vernacular, quando discutia política. o José Nuno Pereira poderia entrar agora e contar-nos uma história sobre o Vasco Graça. Não eras Zé Nuno, não queres. Então a gente vai ter que cortar esta parte. Uma vez que tu foste embora, não queres falar sobre o Graça Moura. Mas o Vasco Graça Moura. Tu tens uma história com certeza para contar dele. Tu não estavas a ouvir, mas pronto, esquece. Hoje, por acaso, Tu não tens histórias do Vasco Graça Moura? Tens. Mas não queres contar? Pronto, então não contes. Vai. Hoje peguei nesse livro, por acaso. É um livro que é mesmo sobre a função do intelectual, que ele escreveu em polêmica Umberto Eco, Tabucchi. Esse livro chama-se A Gastride de Platão. Qual é que foi o acontecimento que espoletou este debate, esta polêmica? Que, aliás, que depois foi reproduzida por Le Monde, rematou uma polêmica entre Jean-François Lyotard e Maurice Blanchot, que tinha ocorrido nas revistas francesas, sobre a função do intelectual. Então, ele criticava o Tabucchi Eco, porque o Eco considerava intelectual alguém que se preocupa com o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Portanto, tinha sempre uma perspectiva mais pensada no médio e longo prazo. Intelectual é aquele que tenta de perspectivar de antemão tendências e prevenir ou desafiá-las ou preveni-las ou criar anticorpos para. Enquanto o Tabucchi tinha uma ideia pela qual o intelectual é alguém que intervém, ou seja, quando chamam os bombeiros, ninguém diz, olha... daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Não dá. Portanto, a ideia era mesmo... Agora, se não me engano, o que tinha explorado essa conversa era um caso num tribunal que implicava um escritor italiano, sobre o qual muitos intelectuais depois interviram naquela altura para tentar descodificar... Conta um bocado o Dreyfus, não é? Quem? O Dreyfus, o caso Dreyfus, no início do século, não é? Dreyfus, sim. Sim. Mas, de qualquer forma, a ideia é que tem legitimidade um intelectual só se preocupa com horizontes, não é? Temporais, não é? Longos, ou pode ser tão popular de se meter também em questões que têm a ver com a gastrite de Platão. É esta a questão, ou seja, com problemas muito tão corriqueiros. E tu, ao introduzires isso, quer dizer, deste uma deixa perfeita para eu dizer, portanto, o António Costa e Silva é um intelectual na perspectiva do Umberto Eco. Porque ao ter um plano para 2020, 2030, que está claramente a situar-se não no agora, mas sim naquilo que importa fazer para o futuro. E, portanto, a conclusão poderia ser que os gestores são os novos intelectuais, porque só eles é que se preocupam. Mas não são uma referência moral, pois não? Não. Agora, a questão é essa. Boa questão. A questão, efetivamente, ia ser a brincadeira, ou a armadilha daquilo que eu estava a dizer, é que o intelectual tem uma preocupação moral, o que lhe permite ter um campo muito mais amplo de partida e de antever os pontos de chegada, enquanto que quando esse campo está, e agora aqui não se trata do bem ou do mal, trata-se da questão efetivamente moral, do que é uma determinada moral. E se as balizas dessa determinada moral são mais curtas, é óbvio que o futuro que se vê é um futuro mais pequeno também. Mas eu tinha-vos dado como trabalho de casa ler o relatório, a Susana leu, portanto... Não cheguei ao fim. Os intelectuais da gestão são palavrosos, é o que eu tenho a dizer. São muito palavrosos mas eu acho que muito nós não podemos... que é uma das questões muito interessantes. Mas eu acho que nós não podemos abandonar
este programa hoje, mesmo sabendo que dentro de 3 minutos o Vânia deveria estar a terminá-lo, sem duas coisas. Sem falar um bocadinho sobre o futuro de Portugal e sem dar voz ao Carlos para ele nos contar sobre o Presidente da Câmara de Seul, Sim. falando sobre outras coisas que ele disse que queria falar da China, e o plano coreano, em vez do plano português. E, portanto, essa é que é a parte importante. Portanto, eu acho que agora é a vez do Carlos, claramente. A história intelectual é verdade. Vou fazer uma lista porque é muita coisa. Bem, o New York Times decidiu transferir para Seul a redação digital em resultado da aprovação da Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, porque, enfim, é tão vasta, tão ambígua e tão... falta uma palavra. Não digas. Não é? Enrolada. Que tudo pode ser crime e nada pode ser crime. Então, hoje foi anunciado a decisão do New York Times de transferir para Seul e com esta decisão outros jornais se irão transferir a redação digital. Depois, há uma posição muito importante, ao que está a acontecer no Mar do Sul da China é muito importante, é uma posição que provavelmente passou despercebida em Portugal. Os Estados Unidos mudaram a posição. O Mike Pompeo veio dizer que qualquer reclamação ou ambição da China no Mar do Sul da China sobre as ilhas é completamente ilegal, quando antes a posição americana apontava para uma resolução no quadro das Nações Unidas. Ou seja, as Filipinas, entretanto, também mudaram de posição e apoiam agora a China e abandonam o aliado tradicional aqui no Pacífico, que são os Estados Unidos, e isto tudo pode provocar um desequilíbrio muito grave na questão das terras e das ilhas e, no fundo, isto reduz-se à questão do gás e petróleo e quem é que pode explorar o quê, e tem legitimidade internacional para explorar o quê. Esta semana li que o avanço sobre Hong Kong é também um pronúncio do que a China pretende fazer aqui no Mar do Sul da China, nas ilhas junto às Filipinas, junto ao Vietnã e junto à Malásia. Outra questão, o presidente americano hoje, ou melhor, ontem, veio retirar o estatuto especial a Hong Kong, estatuto económico especial, vai tratá-los como se fossem a China, e há eleições em Hong Kong daqui a 50 dias. Os democratas fizeram primárias e o gabinete de ligação, portanto, a China veio dizer que isto era uma provocação e uma infração à lei de segurança nacional, e os 600 mil pessoas que participaram nessas primárias para escolher os candidatos democratas, eram esperadas 170 mil, participaram 600 mil no fim de semana, podem incorrer contra esta lei. Sobre o mayor de Seul e o plano, o mayor de Seul foi o seguinte: o senhor saiu de casa com uma boina preta, uma mochila negra às costas e esteve desaparecido durante meio-dia. Ninguém sabia o que é que tinha acontecido. Ao mayor de Seul era um homem que era dado como candidato a suceder ao atual presidente em 2022, nas eleições. Foi encontrado morto, suicidou-se por, veio-se depois a saber, assédio sexual continuado em relação à secretária durante anos e anos a fio. Portanto, uma pessoa respeitada que supostamente será suicidado por questões de honra. E voltando ao plano de Seul, ao plano verde, a Coreia apresentou um plano de 133 mil milhões de dólares. Ok. Para os próximos, até 2025, portanto, criar 2 milhões de empregos, postos de trabalho até 2025, e que com apostas no 5G, no Big Data, na inteligência artificial, nos renováveis e nas questões ligadas à sustentabilidade. Ou seja, é um plano verde em que pretende deixar de depender a Coreia do Sul de combustíveis fósseis e torná-los líder na investigação de tecnologias de ponta, edifícios inteligentes, veículos elétricos, enfim, tudo
tudo até 2025, ou seja, daqui a 6 anos, e colocar a Coreia a apostar em setores de ponta. Só para dizer que 95 milhões, 1.000 milhões são do Estado, o resto é de investimento privado e dos governos locais. Isto é o plano, o plano da Coreia do Sul. Carlos, desculpa lá, mas esse é o plano de Portugal. Sim, mas não tem 130 mil milhões de euros, pois não, suponho. Não, mas roubaram-nos as ideias. Ideias. Uma questão aqui da autoria. Ideias O ubíquas. plano que eu li do Costa e Silva é apostar em energias renováveis. Ele refere que isso não é completamente possível porque nunca ficaremos completamente livres das energias fósseis. E apostar em setores de ponta tecnológicos, criando em Portugal um hub de tecnologia que possa desenvolver em termos de investigação científica para machine learning, a internet das coisas, automóveis sem condutor. Eu li outro plano. O que eu li, até onde eu tinha lido estávamos aqui, portanto eu acho que eu li um plano diferente do teu. Eu era azul, não Não é é? totalmente Então, diferente. Quero ver. Não é totalmente a diferente. minha pergunta é, não, mas gostava, só muito rápido, a minha pergunta é se podemos ir a Tribunal Internacional exigir aos sul-coreanos que nos deem o dinheiro para fazer estas coisas, porque nós tivemos a ideia primeiro. Bem, então agora vou-te contar uma história pequenina. Os holandeses também, não que é foi? assim, não, a história que eu tenho, acho eu que é mais divertida do que essa, mas depois também podes contar para ver se é mais divertida que esta. Que é o seguinte, os húngaros, a dada altura, quando, portanto, é preciso voltarmos a 1990, aos anos de 1995, 2000, 2005. Os húngaros, nós em Portugal, através do José Mariano Gago e de outras pessoas, desenvolvemos um plano para a sociedade de informação. Os húngaros, na altura, não fizeram todo o percurso de debate, juntando universitários, juntando pessoas das empresas, pessoas da administração, etc. Uma série de rondas. Produziu-se um livro branco, um livro verde para a sociedade de informação em Portugal. E os nossos amigos húngaros o que fizeram basicamente foi traduzir para húngaro. Pronto. Portanto, eu fui à Hungria e ofereceram-me um livro que era a cópia em húngaro do plano português. Pronto. Souberam aproveitar bem. Porque é simples, são 10 milhões na Hungria, 10 milhões em Portugal, é o mais parecido mesmo também, pronto, tudo igual. A Hungria, neste caso, não vai poder copiar o plano do Costa e Silva por uma razão, é que a Hungria não tem mar. Pronto, ok? Pois é. E portanto... Tem o lago Balaton, eles podem dizer o lago. Está bem, mas pronto, mas a parte interessante... Mas não tem plataforma, sim. Exatamente. E por isso não tem estes peixes todos aqui atrás. Pronto, não tem a económica. Agora, há duas cores. O plano Costa e Silva tem duas cores principais. Uma é aquela que é a cor da minha camisa e a outra é a cor da camisa do Carlos. Portanto, é o azul e o verde. É a economia azul e a economia verde. A economia azul é a do mar e da placa, portanto, a nova dimensão continental, a placa continental submersa, etc. E o que é que vai acontecer? Vai até ao canal do Panamá, esta parte. Com o alargamento do canal do Panamá, nós vamos... Pronto, nós acabamos por ser o hub de entrada do canal do Panamá. Não. É direto. Mas há, e depois tem toda a parte da energia. Mas há duas coisas mais que eu acho que são importantes retermos aqui. A primeira é saber se os partidos, todos os outros partidos que não são o PS, vão descobrir a mesma coisa que eu acho que já está dentro do plano Costa e Silva. Ou seja, o plano Costa e Silva é um plano que está ancorado nos diferentes pilares que António Costa e o PS tinham já discutido como base programática para o governo, para o programa de governo, e que já tinham vindo desde a altura em que António Costa ganha, portanto, a direção do PS. E que basicamente há uma continuidade em termos. São basicamente as mesmas áreas, as tecnologias, o mar, o verde, a qualificação, portanto, é efetivamente ancorado na mesma moldura que já estava desenhada. Agora, o que muda é a questão do contexto, mas muda uma coisa um pouco mais, é que enquanto o dinheiro que virá da Europa, eu já não lembro qual é que é o montante que Portugal ambiciona receber, quantos 1.000 milhões de euros é que são, pronto, já não me lembro, confesso. E depois, se o Carlos quiser pesquisar ou alguém quiser pesquisar, a gente depois junta aqui, daqui a bocado, quando fizer a edição do programa. Mas se não, as pessoas podem pesquisar na internet também. Mas aquilo que muda, efetivamente, não é a questão
de apenas do dinheiro, ou melhor, se houver dinheiro, o dinheiro veio da Europa, mas o Portugal deixou de ter um torcicolo e, portanto, já não está a olhar para Bruxelas. Ou seja, no mapa, a maneira como está desenhado o programa de desenvolvimento é dizer, nós somos claramente, o centro de Portugal deixa de ser o território continental e pela primeira vez desde que a capital foi mudada para o Brasil com as invasões francesas, a capital, o centro, desloca-se para as ilhas, para os Açores e para a Madeira e elas são efetivamente os polos de desenvolvimento futuros do país. E isso é uma ideia realmente de futuro, porque corta radicalmente com a ideia de que aquela que se viveu desde o 25 de Abril, que é o olhar para a Europa. Ou seja, nós sempre olhámos para fora, de repente ficámos com um torcicolo, porque tivemos que olhar para trás para o resto da Europa. O dinheiro vem, a pertença continua, a identidade partilhada nessa construção europeia, mas claramente o que o programa diz é o nosso centro move-se para o oeste e passa a ser um centro que liga o mundo todo, porque esta ideia da Susana, da questão do Canal do Panamá e de outras, é de dizer precisamente isto é um ponto de encontro, isso e outras coisas, como por exemplo a ideia de uma bolsa que seja constituída em Portugal, em Lisboa, só para as dimensões marítimas. Tudo aquilo que tem a ver com ativos financeiros e outros relacionados com o mar, situar-se em Portugal e em Lisboa. Portanto, é um mar Gustavo, e é um regresso... os países todos? Diz? Como? Tendo em atenção que os direitos marítimos, não é? Tens uma zona exclusiva e depois tens águas internacionais, não é? Sim. E sendo nós um país muito atlântico, não é? Com muita costa, Sim. Bom, eu não sei qual é a percentagem da nossa zona económica exclusiva face a todo o oceano, não é? Sim. Mas é 0, qualquer coisa. Sim. A questão é como é que esses génios vão conseguir colocar que mais de 200 países do mundo estejam de acordo que é em Portugal e não em qualquer outro sítio que se tomam essas decisões? Eu acho que o que é interessante é haver alguém que imagine alguma coisa que ultrapasse aquilo que é possível, que é para depois tentar reduzir e chegar a um possível qualquer, ok? Portanto, aí eu acho que é essa parte. Mas há uma outra coisa também do programa que tem a ver com as qualificações, com o desenvolvimento de Portugal e também com uma outra visão, acho eu, que é de que nós estamos de alguma maneira a regressar a um ponto em que temos que fazer um investimento na marinha, por exemplo, temos que fazer um investimento na indústria, temos que fazer um investimento, e são dados exemplos, e isto é engraçado com a questão da China, porque de alguma maneira, depois de nos governos Cavaco Silva ter entrado dinheiro, e aquilo que as pessoas na altura perguntavam, então qual é que é o outro lado desta história? E o outro lado desta história foi claramente o desmantelar de uma série de capacidade produtiva, desde as pescas até à indústria, nomeadamente a migração de um conjunto de coisas para outros países europeus, mas muito mais depois, na fase logo imediata, para a China, não é? Este plano também aparece como provavelmente filho do seu tempo na ideia de que esta coisa de produzir coisas longe, físicas, longe da vista, na China e nos outros sítios, deixou de fazer sentido e, portanto, agora, de repente, temos outra vez, a indústria deixou de ser chinesa e tem que voltar a ser nacional. Portanto, é um plano nacionalista nesse aspecto também, claramente. Portanto, há uma série de... Há um olhar para o futuro, mas um bocadinho como a moda. A moda é cíclica, não é? E, portanto, há um conjunto de coisas que voltam a estar na moda. A reterritorialização da produtividade está a ser também discutida em Itália, de uma forma forte, ou seja, é romper as cadeias da globalização. Romper, ou pelo menos não depender, como dependeu-se até agora, por estas cadeias. A pandemia revelou, não é, a fraqueza de estarmos tão interdependentes do lado, ou demasiado dependentes, pelo aspecto da produtividade econômica. E também, portanto, há uma recuperação da indústria, uma recuperação da produtividade interna,
da criatividade inteira. O Made in Italy, tem que ser feito em Itália, O Made in Portugal também tem que ser feito em Portugal e não pode vir da China com um autocolante de Made in Portugal. Exatamente, são estas as questões. Não Mas tens nada para dizer, Carlos. é genial a questão do arquipélago dos Açores e da Madeira. É genial. Porque aquele é um desperdício. Portugal tem um território vastíssimo. É estratégico, é geoestratégico. Desculpem ser o spoiler. Né? Sim, força. É que o discurso do mar, já só para ir até há 20 anos, já o Vasco da Gama. Vem do Vasco da Gama. Desde a Expo, não é? Desde a Expo 98, não é? Oh, Carlos, mas sabes o que eu estava a pensar? Eu estava a ouvir o Gustavo. Sabe o que eu estava a pensar? Lembram-se da propaganda da Expo? Daqueles bebés que mergulhavam no oceano? Sim. Eu comecei isso era o a pensar, que idade é que eles têm hoje, não é? Eles de hoje têm 22, 23, não é? Anos. 98. O que será que lhes aconteceu? O que será que lhes aconteceu? Aqueles bebés, né, rechonchudos, fofinhos, né, que representavam, por um lado, o multiculturalismo, não é? As culturas todas que desembocam, não é? Pelo Tejo acima, não é? Até são refugiados. E hoje estarão o quê? Mas serão nem, serão, não estudam, nem trabalham. Estás a partir do pressuposto que não é como nos partidos políticos, que as pessoas que aparecem nos cartazes normalmente e nas campanhas são retiradas das agências e, portanto, podem vir de qualquer sítio, não é? Portanto, estás mesmo a acreditaste mesmo que eram portugueses, que a campanha era tudo made in Portugal. Se calhar era made in China. Nem o mar era aquele... Havia um bebê asiático, havia. Não, o que eu estou a pensar é... Havia lá uma nota de $, não era? Isso era na Nirvana. Mas que é a questão de Portugal, não é? Acho que desde os descobrimentos não viveu a época tão eufórica, não é? Como o da Expo 98, não é? Onde tudo era possível, não é? Aquilo não era apenas propaganda, havia um sentimento. Se eu fosse presidente da Câmara do Porto, dizia-te que tinhas uma visão demasiado lisboeta ou centralista. Mas eles fizeram a Expo 97, não se lembram do Hermano José, que tinha feito a Expo, mas em versão nortenha, né? Eles tiveram a 97. Não, mas esta ideia, né, de que nos abríamos outra vez ao mundo, não é? E pelo mar conseguíamos, e toda a conversa de energia verde, lembram-se na altura da energia verde, dos renováveis, o Mário Soares não era presidente da Comissão Internacional de Oceanos? Não era? O Mário Soares e o Fernando Ruivo, salvo erro. Sim, é? sim. Presidente da Comissão dos Oceanos, sim. E depois toda esta questão, será que é uma sina nossa, vá, de 20 em 20 anos, mais ou menos, temos que levar com esta propaganda? Pois. Será esta uma como é que se chamava aquela exposição dos nossos anos de jovens sobre os descobrimentos? Como é que era? Aquela que tinha o astrolabe desenhado e que foi para comemorar que houve uma coisa antes, só que eu já não sei se não foi 20 anos antes, que não é possível, portanto. Não, que era... Era assim, não era? O quê? A exposição. Não sei. Exato. Isso é 10, pô. Isso é 10, pô. Escola, desculpa. Era irresistível. Mas havia uma comissão das comemorações dos descobrimentos, não é? Olha, até nós 2 minutos e vamos embora. Vou embora. Então, mas é assim, foi a exposição do mundo português, não é? Depois houve a comissão dos descobrimentos, depois houve a Expo 98, depois houve, agora é a Economia Azul. Pronto, faz tudo sentido. Agora é o plano vamos falar uma coisa, é assim, eu acho que ninguém se vai entusiasmar muito por programas de desenvolvimento, sejam os coreanos ou sejam os portugueses. Mas para haver uma esperança de que as coisas vão mudar ou que não vão ser tão más, alguém tem que imaginar algum tipo de futuro. Sim. Portanto, é assim, se os coreanos já têm um e se nós já temos um também, agora vamos ver o que é que isto dá. Isto agora, é natural. Antes do Van ir embora, eu acho interessante em tudo isto, há uma mudança óbvia da linguagem e do discurso, não é? Toda a gente agora fala do Green Deal, não é? E depois este fenómeno da eleição dos maires em França de ecologistas, não é?
há uma percepção de que alguma coisa de facto pode estar a mudar, não é? E se calhar há alguns meses olhávamos para a Europa de uma maneira mais pessimista, ou pelo menos eu, e esta ascensão de um discurso verde e da robustez dos partidos ecologistas na Europa, não é? Acho que há um horizonte de futuro, não é? Que provavelmente há um ano, no entanto, ainda não era tão nítido, não é? E esta ideia, pelo menos, da intenção de apostar nesses Green Deal, ou na Europa apostar no Green, há um Green Deal europeu também, não é? Salvo erro. O Green é outra coisa, Carlos. Portugal já apostou muito nisso, mas isso era o Golfo, não é? Isso foi a partir do final dos anos 80. Eu terminaria para dizer para o Vânia se poder ir embora que vamos ver também o outro green, o outro verde, não é? Qual é que é o resultado hoje com o Futebol Clube do Porto. Pronto, vê se o Sporting também apanha esses ventos ecológicos franceses. Isto foi a parte que é para a Susana ficar sem resposta. Eu não ouvi, pá, a minha internet foi abaixo. A sério. Eu acho que isto é censura. As belenenses. Não, isso deve ser o Costa e Silva, porque o plano é azul, portanto. Pois é, e a economia vermelha, onde é que está? Está aqui. Eu acho que essa acabou com essa está. Não, a economia vermelha. A economia vermelha está. Está toda ali atrás. Aí atrás? Tudo para cima, tudo vermelho. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.